Talvez você pudesse rememorar o que é o projeto do governo rapidamente, mas dizendo qual é a diferença que tem em relação ao que vocês propuseram em relação ao que o próprio Arthur Lira já propôs, né, no passado. Né? Tem um lado que é o lado da terminar com o pagamento de imposto de renda para quem ganha até 5 mil e dar um desconto maior para quem ganha até 7 mil, e tem a compensação disso, que é taxar os super ricos. Qual que é a diferença em relação ao que o Lira quer? Não, ao que o Lira quer eu vou saber. Né? Ao que tramitou na Câmara quando ele era presidente, eu posso dizer, porque é uma proposta do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro queria diminuir o imposto de empresas e aumentar o imposto sobre dividendos do cidadão. Então, ele tinha essa pegada. Né? Isso ia, na nossa opinião, não ia trazer mais bem-estar por uma simples razão. Imagina você um pequeno poupador, você coloca as suas economias em ações. Você ia ter os seus dividendos tributados, mesmo sendo uma pessoa de classe média ou de classe média abaixo. Se você tivesse alguma poupança em ação, ao receber os dividendos, você ia ser tributado. O nosso projeto não desonera a empresa, desonera o trabalhador. É outra visão de mundo. Nossa proposta, que aliás o Bolsonaro chegou a defender e desistiu, o Bolsonaro desistiu de isentar o trabalhador que ganha até 5 mil reais, que era uma promessa que ele tinha feito, e passou a querer cobrar sobre o PIX, o CPMF. Né? Ficou 2, 3 anos com o Marcos Sintra como secretário da Receita e o Guedes defendendo a volta da CPMF com outro nome. Um imposto digital sobre pagamentos, mas no fundo, era a volta da CPMF. Nós não temos nada a ver com essa... Marcos Sintra, só para lembrar, é o inventor da CPMF com o nome de imposto único. Era para ser único, acabou sendo mais um. Exatamente. Então, nós não temos nada a ver com isso. A nossa proposta de reforma tributária é, reforma sobre consumo, imposto sobre consumo, que é a introdução do imposto de valor agregado, que é o padrão de mais de 150 países no mundo, a modernização da estrutura tributária brasileira, que eu repito, vai ser uma revolução a hora que estiver concluída. E a questão do imposto de renda é foco no trabalhador, que é quem paga imposto de renda hoje. Agora, a cobrança daqueles super ricos, uma pessoa que tem mais de 100 mil reais de renda por mês, hoje está isenta de imposto, aí não faz o menor sentido. Né? Ministro, eu fiz uma conta de jornalista, eu ia falar conta de padaria, mas hoje em dia as padarias são tão sofisticadas que é injusto falar com ela. Então, vou fazer uma conta de jornalista aqui. Se a gente pega a quantidade que tem... o Jornal Valor Econômico conseguiu, por lei de acesso, uma tabela da Receita Federal mostrando por faixa de renda, sem dar o nome das pessoas, obviamente, quanto cada um pagaria a mais de imposto pela proposta que o governo mandou ao Congresso, que o Arthur Lira está relatando. E tem literalmente três pessoas que têm renda bilionária, que na minha conta, essas três pessoas vão pagar o imposto equivalente de entre 100 e 150 mil pessoas que vão ficar... É provável. É por aí mesmo? É isso mesmo. O país é tão injusto, Toledo, tão injusto. E olha, vamos ser claro aqui, né? O presidente Lula está no seu 3º mandato. Né? É a primeira vez que um governo dito progressista apresenta uma proposta para fazer o mínimo de justiça e tem gente reclamando. Essa proposta tinha que ser aprovada em 15 dias, na minha opinião, de tão justa que ela é. Porque é um absurdo. Você tem 141 mil brasileiros que vão garantir a isenção de 10 milhões e a redução do imposto de outros 5 milhões que ganham entre 5 e 7 mil. Então, são 15 milhões de um lado e 141 mil de outro. Essas pessoas, elas escapam do imposto de que maneira? E como é que vocês vão focar nisso? Como é que vai ser pegar essas pessoas que, de certa maneira, estão escapando de pagar imposto? Porque, por exemplo, tem gente que ganha... o assalariado paga muito imposto. Então, mas ao longo dos últimos 30 anos, foram sendo aprovadas leis que garantiam isenção daqui, isenção de lá, isenção de acolá. A pessoa rica olha para aquilo e vai distribuindo o seu portfólio de investimentos em torno daquilo que é isento. Aí chega uma hora que ele está com uma montanha de dinheiro e não está pagando nada de imposto.
Nós já conseguimos taxar os fundos fechados, que eram aqueles fundos familiares que ninguém botava a mão. Já conseguimos taxar os fundos em paraísos fiscais, os chamados fundos offshore. E agora nós estamos fazendo uma justiça seguinte, olha, esquece a pessoa jurídica. Vamos pegar a pessoa física. Você tem mais de 1 milhão de renda por ano, você tem que pagar um mínimo de 10%. Se você paga 6, paga mais 4. Se você paga 8, paga mais 2. Se você paga 11, não paga mais nada. Agora, se você não pagar nem 10, que é o que uma professora de escola pública, que é o que um policial militar, que é o que um corpo de bombeiro paga, um bombeiro paga isso, uma pessoa que tem 1 bilhão, 100 milhões, 1 milhão por ano de renda, não paga nem 10 de imposto de renda. Repito, são 15 milhões de um lado e 140 mil de outro. Eu gostei mais dessa comparação, 3 versus 10 milhões. Aí você está pegando o ápice do absurdo. Esses três vão bancar quantas pessoas? Segundo a padaria aqui, de 100 a 150 mil, mas eu queria depois... Não, mas a LAI foi apresentada pelo jornal Valor Econômico e a Receita Federal tem que ser